Informativo Mundial das Missões. Um estranho em um barco. A chegada do barco à igreja que navega já transformou vidas em várias comunidades ribeirinhas do rio Amazonas. Em uma dessas vilas mora Jamile, que um dia recebeu a visita inesperada do casal pastoral Cassi e Brenda. Os pais de Jamile estavam ausentes e ela ficou apreensiva com a presença do casal desconhecido. Com perguntas simples e simpatia, Cassi e Brenda foram conquistando a confiança de Jamile. Logo ela se abriu sobre os conflitos com seus pais, que, embora divorciados, ainda viviam na mesma casa. A conversa a emocionou e o pastor lhe falou sobre a esperança em Cristo Jesus. Então ele convidou Jamile para participar das reuniões evangelísticas no barco, e ela aceitou. Jamile amou as mensagens, passou a orar por seus pais, e logo sua mãe começou a acompanhá-la nas reuniões. Ao final do evangelismo, várias pessoas foram batizadas, entre elas Jamile, que descreveu o dia como o melhor da sua vida. Na sequência, o pastor Cassi passou a treinar os novos membros para conduzirem a nova congregação no local. Enquanto isso, uma equipe da sede da Igreja Adventista no Amazonas construiu um templo na comunidade. A mãe de Jamile parou de frequentar a igreja, mas seu pai, antes relutante, visitou a congregação pela primeira vez recentemente. Jamile continua orando por seus pais e vê a visita do seu pai à igreja como uma clara resposta de Deus. Hoje ela se prepara para ser voluntária do projeto Um Ano em Missão e deseja levar a mensagem de esperança a outras pessoas. Ela agradece a oferta missionária de 2016, que tornou possível o ministério A Igreja que Navega. E neste trimestre, as nossas ofertas da Escola Sabatina irão ajudar mais uma vez projetos na América do Sul, 2 deles no Chile e 1 no Brasil. Sejamos liberais. Aquele que habita no esconderijo
Senhor. A lição da Escola Sabatina dessa semana tem por título Memoriais da Graça. E através dessa lição, Deus nos ensinou ao longo dessa semana que Ele não deseja que nós vivamos apenas o presente, mas Ele deseja que nós aprendamos com as lições do passado e façamos dela base para construir o nosso futuro. Quando o povo de Israel cruzou o Jordão, eles foram orientados a construir um memorial de pedra ao Senhor. E esse memorial ele não era somente uma decoração, mas ele era uma espécie de escola espiritual, para que quando os filhos dos israelitas vissem aquele memorial e perguntassem aos seus pais a respeito do que aquele significava, os pais pudessem contar a eles a história de como Deus conduziu o povo e fez eles atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Hoje nós também somos convidados a construir memoriais de fé que vão servir de base para fortalecer tanto a nossa fé como das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de recapitular a lição que nós estudamos ao longo da semana, ao nos reunirmos em classe e, mais uma vez, relembrar aquilo que nós estudamos e as lições que Deus nos ensinou ao longo da semana. Feliz sábado mais uma vez. Então, como o irmão já falou, agora vamos nos reunir em classe. As crianças ficarão com a irmã Fernanda, os adolescentes com a irmã Evelyn. Então, os adolescentes vão ficar com ela. E aqui iremos nos dividir em duas classes, ou uma se preferir. Amém? Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da Escola Sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A Escola Sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. As ondas agitadas são, e com talento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos de Deus de uma vez, há de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas na divina mão.
Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Nesse momento, vamos dar início ao momento do Lar de Família, ao culto de oração. A família escolhida pelo Espírito Santo na semana passada foi a família do nosso irmão Genesi e Maria. Então, nesse momento, vamos pedir que o nosso Deus, que o Espírito Santo dele, possa escolher a família que esteja necessitando também das nossas orações durante essa semana. Amém? Então, meus irmãos, nesse momento, curvemos as nossas frontes e vamos fazer mais uma oração pela família do nosso irmão Genesi e Maria. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, Deus que habita nos mais altos céus, neste momento, Senhor Deus, queremos colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, essa família abençoada, Paizinho, qual o Senhor a escolheu, para que toda a congregação, Senhor Deus, passasse uma semana inteira, Senhor Deus, orando por cada um deles. Neste momento, Senhor Deus, queremos te pedir, Paizinho, que o Senhor derrame as bênçãos dos céus em minha vida, Pai, sobre os seus lares, sobre cada membro da sua família, Senhor Deus. Que o Senhor derrame bênçãos espirituais, Senhor Deus, sobre a vida deles, Senhor Deus. Teu Espírito Santo possa ser sempre, Paizinho, o guia de cada um deles, Pai. Para que eles dêem, Senhor Deus, continuidade, Paizinho, a essa caminhada a qual eles escolheram, Paizinho, que foi de seguir. Paizinho, que o Senhor possa abençoar eles, Senhor Deus, que através da vida de cada um deles, Senhor Deus, outros membros, Senhor Deus, da sua família, Senhor Deus, seus familiares, possam também, Paizinho, ter conhecimento de Ti. E quem sabe um dia, Senhor Deus, assim como eles se renderam aceitando o batismo, Pai, quem sabe um dia, Pai, os outros familiares que ainda não te receberam, Senhor Deus, que façam essa mesma escolha também. Paizinho, que o Senhor se utilize deles, Pai, como missionários, Senhor Deus, para a Tua palavra, para a pregação do Teu Evangelho, Senhor Deus, seja no seu lar, seja no seu ponto comercial, seja onde quer que eles pisarem as plantas dos seus pés, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos diz que ali o lugar se torna santo, e que neste lugar, Senhor Deus, onde eles entrarem, Pai, que eles possam levar a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor abençoe eles, Senhor Jesus, se utilizando deles, Senhor Deus, em tudo, Pai. Que a vida deles, Senhor Deus, possa ser dirigida por Ti, Pai. Porque tenho certeza, se o Senhor estiver à frente, Paizinho, eles vão sair mais que vitoriosos, Senhor, que tiveste caminhado. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço tudo isso e muito mais na vida dos nossos irmãos. Amém, Senhor. E a próxima família, pelo qual o Espírito Santo escolheu, foi a nossa irmã Josefa Amarante. É a mãe da nossa irmã Gilmar, e como muitos sabem, a irmã Josefa não está mais com possibilidades de vir aqui à igreja adorar a Deus. Mas sempre que a gente pode, vamos lá na casa dela, se alegra muito com a visita dos irmãos. E ela pede também que quando os irmãos tiverem um momento, um tempinho, que os irmãos possam ir na casa dela e levar a palavra. Ela chora, irmãos. Ela hoje não pode mais vir aqui com as perninhas dela, devido à idade, devido a outros problemas de saúde, né, o qual impossibilita ela. Mas quando o irmão chega lá que leva a palavra, ela se alegra e ela chora, né? Ela com tanta vontade de vir adorar ao nosso Deus aqui na casa dele e não está podendo vir. Mas quando nós podemos levar a palavra de Deus lá na casinha dela também, tenho certeza, irmãos, que ela vai amar cada um de vocês. Então, nessa semana, se Deus a escolheu para que nós pudéssemos estar lembrando dela e apresentando ela e a sua família em nossas orações, é porque Deus sabe que ela está necessitando. Amém? Então, nesse momento, vou pedir a irmã Márcia que faça a oração pela irmã Josefa. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença para te suplicar mais uma vez, Senhor, as bênçãos do Espírito Santo sobre uma família tão especial, Senhor.
a família da irmã Josefa, Senhor. Senhor, nós sabemos que ela é uma filha querida, Senhor. Como a irmã já falou, Senhor, todas as dificuldades que ela hoje tem para não estar aqui, Senhor. Então te pedimos humildemente, Senhor, que o nosso Senhor Jesus, o Santo não me dê, que o Espírito Santo vá ao encontro dela, ao encontro do irmão Cícero, que eles sejam, Senhor, uma só carne, Senhor, porque um só tem o outro, Pai amado. Que o Senhor também visite a irmã Gilmária, que é a filha dela, Senhor. Senhor, que a irmã Gilmária volte aos teus pés, Senhor, com as suas crianças, Paizinho querido. Oh, Pai amado, nós não podemos fazer nada, Senhor, mas cremos que o nosso Senhor e intercessor Jesus pode interceder por esta família, Senhor. Por isso que estamos aqui, mesmo sem méritos nenhum, mas entregando nas mãos do teu Filho e nosso Senhor Jesus, esta família, Senhor, que amamos tanto. E temos a certeza que é amada pelos céus. Que o Espírito Santo visite ela nesta manhã e alegre o coração dela, por meio das orações que aqui estamos fazendo, Senhor. Então, cremos nas tuas providências, no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, às vezes, o dia passa tão rápido que muitas vezes eu acabo esquecendo de colocar a foto da família fruto de oração. Mas que cada um de nós venhamos ter esse compromisso. Mesmo que eu não venha gastar a foto da família, mas que cada um de nós venhamos ter esse compromisso. Porque Deus a escolheu, é porque Deus sabe que ela está necessitando. Porque comigo, todas as vezes que a minha família foi escolhida, Deus sabia que nós estávamos precisando. Amém? Amém. Então, nesse momento também, vamos fazer uma oração por cada pedido de oração, por cada agradecimento trazido à casa do nosso Deus. Que os irmãos ousem estar colocando aqui os seus papeizinhos, os seus pedidos de oração, os seus clamores. Porque muitas vezes a gente pede, mas tenho certeza, irmão, que com a nossa força nós somos incapazes de realizar. Mas ao Deus em qual servimos, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que para Ele não há nada que impeça. Quando Deus decide agir na vida de um filho dele, irmãos, ninguém impede. Então que nós venhamos ousar mais, pedir mais a Deus, clamar mais a Deus por tudo aquilo que nós, com a nossa força humana, nós não consigamos, mas tenha certeza que no tempo de Deus, no tempo determinado por Ele, Ele vai me conceder o que pedido. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, no Teu altar, cada pedido de oração, Senhor Deus, que está aqui colocado nessa caixinha de propósito, Senhor. Queremos também te apresentar os pedidos que foram citados logo antes, Senhor, na escola sabatina, e aqueles que por muitas vezes, Senhor Deus, fica somente no nosso coração guardado, entre nós e Ti. Mas queremos te entregar todos eles, Senhor Deus. E se trazemos eles e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, é porque temos a certeza, Senhor Deus, que Tu has de nos conceder as bênçãos, Senhor Deus, necessitadas. Mas também, Senhor Deus, queremos desde já dizer, caso nós não venhamos receber aquilo que estamos te pedindo, Pai, mas que o nosso coração ele vai ser sempre grato e venha reconhecer que o Senhor não nos permitiu aquilo que estávamos pedindo, que nós venhamos ter a certeza de que aquilo não era para o nosso bem, não era para o nosso crescimento espiritual, porque as nossas orações, Senhor Deus, nós devemos ter elas voltadas à nossa área espiritual, Senhor Deus. Porque o Senhor nos diz que todo aquele que ajuda tesouros aqui na terra, a graça vem, o ferrugem vem, corrói, acaba tudo aquilo. Ou seja, tudo isso é em vão, é correr atrás de feito. Mas a Tua palavra também nos diz, Senhor, que aquele que acumula
tesouros celestiais, esse nem a traça, nem o ferro te corrói, Deus, porque são eternos. Então, Senhor Deus, que nós venhamos correr atrás desses tesouros celestiais, Senhor Deus. Que o nosso tesouro possa ser acumulado lá em cima, em nome de Jesus. Abençoar aqueles, Pai, que se encontram nos leitos de hospitais, necessitando de um milagre, de uma cura. Aqueles que se encontram, Paizinho, desesperançados, qual médico já constataram, Paizinho, que ali não há mais jeito. Mas temos a certeza, Pai, de uma coisa, que enquanto há vida, há esperança. E somente o Senhor é dono dessa vida. Então, Paizinho, que o Senhor abençoe esses que estão desmotivados pelos médicos aqui na terra. E dá-lhes um ânimo, Senhor Deus, espiritual e uma força a mais para viver. Abençoa o nome de Jesus. Abençoa também os nossos agradecimentos, Senhor Deus. Porque nós temos tanto, Pai, tanto a te pedir. Muitas vezes nós só lembramos de me pedir. E muitas vezes nós esquecemos, Pai, de te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelo pão, pela vida, pelo simples acordar, Pai, diariamente. Mas muitas vezes, meu Deus, nós esquecemos de te agradecer. Mas que o Senhor receba os nossos agradecimentos por tudo, Pai. Tudo que o Senhor já nos fez e que ainda continuas a fazer. Por mais que nós não mereçamos, Paizinho, mas o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, ela sempre é para nós. Então queremos te agradecer por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz Natal, igreja. Graças e paz a todos. Mais uma vez, lembrando aos irmãos, né, dos cultos de domingo e de quarta-feira. Lembrando que não só tem culto no sábado. Eu imagino que todos já sabem, né? Porque todos os sábados está sendo lembrado aqui. Então, estou aqui para reforçar o convite para os irmãos estarem vindo, principalmente os irmãos que moram na cidade e têm a possibilidade de vir. Amém? Então, não faltem esses dias de cultos. De domingo e quarta-feira. O de quarta-feira está sendo culto especial de oração. Então, além de colocar os pedidos na caixinha, também podem estar vindo, orar a Deus e suplicar. Amém? Bom, nesse momento eu quero convidar os componentes da plataforma. E aqui à frente o serviço de canto. Yeah.
mais um dia estarmos na Tua presença, no Teu santo. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua boa obra. Usa-nos, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, o nosso pensamento, o nosso cérebro e o nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para receber a Tua boa palavra. Que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua mensagem, partilhar com os nossos irmãos mundo afora, e que nós possamos praticar, Senhor, as Tuas palavras. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, Olhos em Jesus. Meu nome é Hugo Martínez e atualmente moro na cidade de La Serena, na região de Coquimbo, Chile. Nasci com uma doença chamada aniridia bilateral, que é uma condição genética e congênita. Depois do primeiro ano, comecei a enxergar algo, e foi nesse momento que minha mãe percebeu que havia ocorrido um milagre de Deus, porque no momento do meu nascimento, eu não enxergava nada. Conheci a igreja adventista graças a um irmão mais velho, e 2 meses depois, fui batizado aos 13 anos. Aos 19 anos, comecei a estudar teologia, e o primeiro semestre foi decisivo para mostrar que, apesar da minha deficiência visual, eu poderia desenvolver os estudos e ler a quantidade de literatura necessária. Graças a Deus, consegui passar com excelência em todas as matérias. Eu estava atuando como instrutor bíblico quando minha visão começou a ficar mais turva. Fui ao oftalmologista e ele me disse que eu estava desenvolvendo catarata, o que exigia uma operação urgente. No entanto, sempre mantive em mente que Deus estaria comigo, que Ele me capacitaria e que por meio disso, Ele ia se manifestar na minha vida. Minha relação com a Bíblia, com a leitura da Palavra de Deus após a operação, não foi mais através do livro físico, mas sim por dispositivos eletrônicos. Também uso a Bíblia em áudio. Após isso, iniciei um período de reabilitação, onde fui para uma escola de deficientes visuais, onde aprendi o Braille para poder continuar estudando a Bíblia, aprendendo e também escrevendo. A voz da minha esposa foi uma forma muito importante de me fazer sentir algo especial por ela. Eu orava há 4 anos para me casar com um homem bom, e ouvi uma voz que me disse: é ele. Não senti preconceitos. A deficiência visual não foi um problema para mim, porque sabia que o Senhor a tinha enviado para a minha vida. Eu casei com Lídia em 2013, no dia 28 de julho, na cidade de San Antônio. Tempo depois, minha esposa me ligou e disse: estou grávida. Minha filha se chama Margarita. Hoje ela tem 7 anos, mas começamos a notar que havia algo diferente em seus olhos. O médico fez alguns exames e confirmou que ela tinha a mesma doença que seu pai. Como mãe, eu sofri. Fiquei muito triste, muito mal. Eu me reuni com minha esposa e minha filha e disse a ela: filha, se em algum momento eu não consigo te ver, eu quero que você saiba que o mais importante é que você tenha clareza de que seu pai sempre estará aqui com você. Já tenho 14 anos de ministério e atualmente sou pastor institucional, capelão no Colégio Adventista de La Serena, aqui no Chile. Eles sabem desde o início que tenho uma deficiência visual. Notei em muitos deles simpatia, carinho e disposição para ajudar. Minha relação com pessoas com deficiência visual aqui no Chile começou há 15 anos, quando passei a fazer parte de um grupo de adventistas cegos. Percebi que existia um mundo muito grande que eu não conhecia. Este grupo, chamado Nossa Esperança, já promove há muitos anos a literatura cristã adventista para pessoas com deficiência visual. Atualmente, existem poucos pastores adventistas com deficiência visual. Pelo que eu sei, sou o único aqui no Chile. Há um no Brasil e outro na América Central. Quando leio a Bíblia e vejo, por exemplo, que o Senhor promete dar vista aos cegos, fico cheio de alegria ao saber que, quando Jesus voltar, vamos poder experimentar a realidade de uma maneira mais plena. Isso também me incentiva a continuar no caminho da fé até ver Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração.
Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui perto de ti, Senhor, para te adorar e te glorificar. Em teu santo dia de adoração, Senhor. Te adoramos, amado Deus, não somente em palavras, mas também em atitudes, Senhor, devolvendo aquilo que é teu. Se fosse para devolver, seria tudo, Senhor. Mas sabemos que o Senhor nos pega uma pequena parte. Sabemos que tudo é teu, Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos aqueles irmãos que puderam contribuir, que puderam te adorar através de dízimos e ofertas, Senhor. E abençoe grandemente, Senhor, esses irmãos, e de igual forma abençoe aqueles que não puderam, pois o Senhor conhece as dificuldades de cada um. Nos abençoe, amado Deus, para que nós possamos ser sempre fiéis à tua vontade, Senhor. Que nós te adoremos conforme a tua vontade e não conforme a nossa. Que a nossa adoração possa ser como a adoração de Abel, que adorou a ti da forma que o Senhor quis, Senhor. Abençoe a todos nós conforme a tua vontade. Te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz sábado! Eu quero bem animar para a igreja, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é sábado, né? Então vamos dar um bem animado para a igreja no 3? 1, 2, 3 e... Feliz sábado! Feliz sábado! Amém! Que Deus abençoe a vocês aqui nessa igreja hoje. Que vocês possam vir muitos e muitos sábados, porque o dia adora essa bancada cheia. Ó, você tem que a gente tirar o resto do vaso. Agora eu vou fazer umas perguntinhas a vocês. Ó, se conforme estão mentindo, vai dar para você as criancinhas, lembra? Lembra? Criancinha quem? Quem é o quê? Comportar. Comportar. Nosso coleguinha de publicidade, só você que está sentado cheio de brinco lá. Ó, tem algumas coisas que a gente pode escolher na vida, não é verdade? Por exemplo, quando a gente vai para a escola, a gente escolhe com quem vai estar do nosso lado, né? Se eu quero estar perto de colega A, de colega B, se eu quero estar perto da tia, não é verdade? Nós escolhemos os nossos papais, as nossas mamães? Não, né? Nós escolhemos de quem? De Deus, né? Então tem coisas que a gente escolhe e tem coisas que a gente não escolhe. E aqui diz assim, ó, escolhido por Deus. Ou seja, não é uma escolha nossa, tá bom? Escolhido por Deus. Então, na historinha diz assim, ó, que Jesus, ele escolheu os seus discípulos quando esteve aqui na terra, não foi? Para ajudar ele, enquanto aqui estivessem, depois que Jesus partiu, eles ficaram com a missão de pregar o evangelho para todas as pessoas. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Deus escolheu Jó para mostrar sua fidelidade. Jó, ele sofreu muito, né? Porque Deus permitiu alguns sofrimentos na vida dele. Mas ele foi, Miguel, ele foi fiel a Deus, né, João Paulo? Olha aí. Foi fiel a Deus mesmo assim. Ele escolheu José para ser governador do Egito. Olha só, meninas. Ele escolheu a menina cativa. Ela era uma menina, mocinha, que foi morar em uma casa estranha. E Deus escolheu ela, Alice, para falar de Deus para o seu patrão. Veja só os escolhidos do Senhor. Muitas pessoas, né? Deus escolheu Ruth para ser ajudadora de sua sogra Noemi. Escolheu Moisés. Lembra da história de hoje? Moisés conduziu o povo de quem? O povo de Deus. Deus escolheu ele para conduzir o seu povo. Deus escolheu João. Não sabe o que foi que João fez? Ele escreveu vários livros da Bíblia, mas ele escreveu um em especial, que é o Apocalipse, que nos mostra tudo o que vai acontecer no final dos tempos. E a Bíblia tem muitas e muitas pessoas que Deus escolheu. Será que eu e você somos pessoas escolhidas por Deus?
nos orienta e nos ensina a caminhar nos caminhos de Deus. E nós devemos seguir os seus exemplos. Mas olha só, crianças, essas pessoas que Deus escolheu são pessoas simples, normais? Sim, são pessoas que pecam, né? São pessoas pecadoras. Mas são pessoas de um coração bom, de um coração puro, né? Então todos nós somos escolhidos por Deus. Não apenas o nosso pastor. Hoje é um dia especial onde nós comemoramos o dia do pastor. Mas que nós possamos ser pastores de outras pessoas. Que nós possamos ter o nosso coraçãozinho bom e puro. Porque Deus não vê, Eduardo, o nosso rostinho e a nossa pele apenas. Ele vê o nosso coração, a nossa mente, né? Então Ele nos conhece mais do que o nosso papai, mais do que a nossa mamãe. Amém por isso? Quem aqui quer ser criança escolhida por Deus? Vamos orar por isso? Não pode ficar de joelho, você fica sentadinho, mas eu vou dizer para ficar de joelho. Posição da oração. Vamos de joelho. Bora de joelho? Vamos lá para orar? Amém? Fechemos os nossos olhos e oremos. Grandioso Deus, Pai amado e querido, obrigada porque o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu tantos e tantos de coração puro e bondoso. Obrigada porque o Senhor não vê as nossas fraquezas, não vê as nossas falhas. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. Somos muito gratos por isso. Queremos te pedir uma bênção toda especial sobre o nosso pastor, o pastor distrital, mundial, Paizinho, todos eles. Que o Senhor possa conduzir, que eles sejam exemplos, Paizinho, para as suas ovelhas, para os seus filhinhos. É isso que nós te pedimos encarecidamente, no santo e sagrado nome de Jesus. Amém. Agora vamos sentar e ficar bem comportado no segundo momento. Aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amor. Nós estamos com o nosso irmão Vanson, né? Obrigado por vir. E Deus tem nos trazido a mensagem nesta manhã. Que você possa realmente atentar a voz do Senhor nesta manhã. Nós possamos, pais, manter as nossas crianças nos lugares, para que não venha a ter a desordem da casa de Deus, que não venha a ter, né, a irreverência diante da casa de Deus, diante do nosso Deus. Irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Ele vai trazer um título até o último nome, é isso? Que Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Gostaria de pedir aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Antes de lermos a palavra de Deus, como de costume, vamos fazer mais uma oração. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por ouvirmos a Tua voz. Te pedimos, Senhor, que prepare a nossa mente e o nosso coração para receber tudo quanto o Senhor vai nos falar neste momento. Senhor, batidos com o Teu Espírito Santo, que nós possamos ser, Senhor, pessoas melhores, a partir do encontro contigo, a partir de ouvir a Tua voz, nós possamos ser praticantes, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de lermos a Bíblia, eu gostaria de fazer uma leitura. Crianças, gostaria de fazer uma leitura que está aqui no livro História do Grande Mestre, no 4º capítulo, que diz assim: se você estiver em comunhão com Cristo, valorizará todo o ser humano como ele o fez. Sentirá pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por você. Amém? Amém. Todos nós nos sentimos amados por Cristo. E realmente Ele nos ama da forma como nós somos.
Então, se nós estivermos genuinamente em comunhão com Cristo, nós vamos também demonstrar com ações esse mesmo amor pelos nossos irmãos, ou seja, por todos os seres humanos. Lucas capítulo 15, amém? Todos abriram? Verso 1 e 2, ele diz: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. A palavra, ela foi cascada, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. Onde Cristo estava naquele momento pregando, todos que se sentiam, né, afastados à margem da sociedade, chegaram próximo de Cristo. Enquanto os escribas fariseus pregavam o Evangelho, mas não viviam o que pregavam, colocavam cartas a mais sobre a palavra, sobre o ensino de Deus, nenhum dos publicanos e pecadores se sentiam dignos de se chegar diante daqueles líderes religiosos para ouvir a mensagem. Mas Jesus, considerado naquele momento um profeta ou mensageiro, onde Jesus chegava, em qualquer comunidade, os que estavam menos desfavorecidos, os que estavam à margem da sociedade. A gente vai ver aí, quando fala pecadores, fala todas as classes de pecadores. Talvez drogados, no nosso dia de hoje, alcoólatras, prostitutas, ladrões, todas essas pessoas. Quando Cristo começava a falar, pregar do amor, porque primeiro Cristo fazia e depois pregava, depois ensinava. Então eles viram uma perfeição diferente dos líderes religiosos daquela época, que eles só cobravam e não viviam o que cobravam. Então, quando Jesus chegou nessa mensagem do capítulo 15, diz que quando Jesus chegou, se aproximou todos os publicanos e pecadores para ouvir. Mas o verso número 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Louvado seja Deus, porque nós somos todos pecadores. E o nosso Deus, Ele está preocupado com cada um de nós. Ele senta, quando Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta da sua casa, a porta do seu entendimento, do seu coração, da sua mente, eu entrarei e cearei. De uma forma mais diferente, Ele diz: se você me pedir água para beber e eu lhe der água viva, essa água vai jorrar de você. Quando a gente verdadeiramente recebe o Evangelho de Deus, a gente não quer guardar esse Evangelho para a gente. A gente quer que transborde para os nossos vizinhos, amigos, conterrâneos e até mesmo para o mundo. Nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia temos uma forma especial de pregar para o mundo. Amém? Amém. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos ajudando a pregação a chegar a diversos países do mundo. Nos últimos 10 anos, a Igreja Adventista do Brasil ajudou a pregação do Evangelho de diversas formas em mais de 152 países no mundo. Então, o seu dízimo, a sua oferta, ajudou a pregação do Evangelho, não só no nosso país, não só a manter a casa de Deus aqui em Tupanaquim, mas em todo o mundo. Então, existe essa forma muito eficaz de pregação do Evangelho, quando nós dizimamos e ofertamos. Amém? Amém. Quando nós lemos esses 2 versos, a gente percebe que existem 2 grupos: publicanos, pecadores, e o segundo grupo, fariseus e escribas. Fariseus e escribas são pessoas religiosas que estudam muito a palavra, escrevem ela, faziam a cópia da própria Bíblia para guardá-la, mandar para outras igrejas, e eles viviam sempre em comunhão, segundo o próprio eu deles. Eles eram minuciosos. A Bíblia diz, Jesus disse que eles dizimavam até do hortelã, ou seja, nos mínimos detalhes.
detalhes, que é como deve ser feito. Mas em outras coisas, eles usavam cargas pesadas para o próximo, para o irmão, para o liderado. Enquanto eles, como líderes, de forma alguma praticavam tudo que eles cobravam dos outros. Então, mais adiante, no capítulo 15, vai nos falar, vai nos trazer esses dois grupos de formas diferentes. Vai trazer a parábola da ovelha perdida, onde vai nos mostrar que existia um pastor, existiam 100 ovelhas, e dentro dessas 100 ovelhas, uma única unidade se perdeu. Quando vamos para a matemática, eu gosto muito de matemática. Quando falou 100, tinha 100, e se perdeu uma, eu logo pensei, 1%. 1% daquelas ovelhas, daquele grupo de ovelhas se perdeu. Mas vai nos mostrar, representando o pastor de ovelhas, representando o nosso Cristo, que Deus foi atrás daquela ovelha. E quando Deus encontrou aquela ovelha, ele não abandonou as 99, ele deixou em um lugar seguro, no aprisco, mas dedicou seu tempo em procura daquela uma ovelha, aquela uma unidade. Quando ele encontra, a Bíblia não nos mostra que ele castigou ela, porque ela se desviou, se afastou do grupo. A Bíblia nos mostra que Jesus, Deus, pegou aquela ovelha nos seus braços. Não deixou, não foi nem puxando ela de volta para o aprisco, para que ela se cansasse. A palavra de Deus diz que Deus colocou em seus braços e vinha alegre. Quando chegou em casa, chamou todos os seus amigos e mostrou a ovelha que ele tinha perdido, que ele se alegrasse, porque ela estava perdida. Mas ele encontrou. Então, ele fez uma grande festa. Muitas vezes somos nós que conhecemos a palavra de Deus, aceitamos a mensagem, nos batizamos e em algum percurso da nossa vida, nós nos desviamos. Vamos para o mundo. O mundo nos oferece muitas coisas que aos nossos olhos são boas, mas que quando nós estamos lá, começamos a praticar, nós começamos a ter saudade da voz de Deus, a ter saudade de ouvir. Então, da mesma forma, de que como o Deus representando nessa parábola das 100 ovelhas, o nosso Deus também se preocupa com cada um de nós. Você e eu, nós somos mais que especiais para Deus. Ele vai em busca de nós todos os dias, nos dias de culto ou não, mas no dia que tem culto, no domingo, na quarta-feira, no sábado, ele envia o seu Espírito Santo para nos conduzir, para nos trazer, para ouvir a voz de Deus, para termos comunhão com Deus. A única forma de termos comunhão com Deus é estarmos na sua casa, orando a Deus e ouvindo a mensagem dele. Então, dessa forma, vamos ter um diálogo completo, orando e lendo a palavra de Deus. Na Bíblia diz, crescer na graça, crescer em oração, ter momentos de oração no seu lar. Ore com seus filhos, ore com sua esposa, com seu esposo, faça da sua casa. Eu estava vendo no Espírito de Profecia que o nosso quarto deve ser uma Betel. Ou seja, o nosso quarto deve ser um lugar de oração, um lugar onde a gente todos os dias, antes de levantar para o nosso trabalho, nós devemos ter uma comunhão com Cristo, entregar a nossa vida e também orar pelos nossos amigos e por aqueles que não nos querem bem. Pedir a Deus que mude aquele coração daquela pessoa mal, aquela pessoa que não deseja o bem da gente, que às vezes nos critica. Nós devemos orar, nós aprendemos com Cristo que nós devemos orar pelos que não nos querem bem. E a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida nos mostra que uma mulher possuía 10 dracmas e uma delas se perdeu dentro do seu lar. Enquanto a primeira parábola mostra a ovelha perdida que se distanciou do grupo fora e que Deus foi buscar ela lá fora e trouxe para dentro de novo da família, da igreja, da comunidade.
Agora, Deus também nos mostra uma porcentagem, uma unidade, que foi uma dracma, mais 1 em 10, ou seja, representando 10%, uma porcentagem maior. Deus nos mostra que mesmo nós, cristãos, dentro de casa, dentro da igreja, estamos aptos a errar, a pecar, a nos distanciar, a ver sempre um copo meio seco e nunca ver um copo meio cheio. Nós, mesmo dentro da igreja, podemos nos transformar em pessoas que não agradam a Deus. Nas 10 virgens existiam 2 grupos. Um grupo que estava preparado, que tinha reserva, que tinha azeite, e outro grupo que estava sem reserva, sem azeite, sem o Espírito Santo. Então esse mesmo grupo, ele estava dentro da igreja, ele fazia parte da mesma comunidade, da mesma forma que essa dracma. Mas Deus, com o seu amor imenso, ele mostra que aquela senhora se preocupou, varreu, ligou. Qual é o tempo de hoje, as pessoas mais não conhecem, né? O candeeiro, ou seja, hoje as lâmpadas, o refletor, ela se preocupou e foi diligentemente apressada. Deus se apressou em nos buscar aqui dentro da igreja. Deus se preocupa comigo aqui dentro da igreja. Deus se preocupa com cada um de nós. Porque muitas vezes nós podemos estar aqui falando de um Deus e não vivendo a nossa vida em comunhão com Deus. Então Deus está preocupado com aquele que se perdeu, está lá fora, e Deus está preocupado conosco que estamos aqui. E podemos também estar fora da sua palavra, fora da sua mensagem. A palavra de Deus também diz que nós devemos primeiro tirar o argueiro dos nossos olhos, ou seja, uma trave, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então muitas vezes nós com argueiro, com a trave nos nossos olhos, com escama, queremos estar prestando atenção na vida dos outros irmãos, criticando: o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Sabendo nós que nós só seremos salvos pela graça de Deus. O Espírito de Profecia nos mostra que pessoas que nós nunca imaginaríamos ver no céu, nós vamos ver. E pessoas que nós dizíamos: aquele irmão é o irmão íntegro, honesto, não perde um culto sequer, é perfeito. Mas perfeito aqui aos nossos olhos, nós não vamos ver, nós vamos nos decepcionar. Mas o irmão vamos não ver para o céu. Foi o que aconteceu. Também a Bíblia nos mostra que quando o profeta foi escolher um rei para Israel, foram apresentados todos aqueles homens fortes, bonitos, ao qual a sua própria família dava valor. Com certeza vai ser esse, com certeza vai ser aquele. E o profeta foi olhando, e Deus, no final de tudo, disse ao profeta: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Deus conhece cada um de nós intimamente, que nós possamos honrar a Deus, que nós possamos ser homens e mulheres de valores, estudar a palavra de Deus, estudar a Espírito de Profecia, sermos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Não que a igreja precise de dinheiro, tanto que nós estamos aqui, ganhamos essa igreja. Quem nos deu? Deus nos deu essa igreja. Mas Deus usou pessoas de mão e coração aberto, contrito com Deus, que entenderam que o dinheiro, o bem material, não está em primeiro lugar. Então hoje nós estamos partilhando de uma igreja tão bonita, tão linda, porque pessoas sinceras entenderam a mensagem de Deus. E que nós possamos entender a mensagem de Deus e possamos ser pessoas também sinceras em todos os nossos caminhos. E quando errarmos, nós temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, na última parábola, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra um grupo igual aos outros. As ovelhas eram um grupo
pecadores, representados por um filho, e também estávamos mostrando o fariseu e o escriba, representado pelo outro filho. O filho publicano e pecador, ele desonra o seu pai. Ele diz: pai, me dê tudo quanto eu tenho direito. A minha parte da herança, eu cansei dessa vida, eu cansei de vir aos cultos, cansei de estar aqui e não existe mais nada novo. Agora eu quero viver uma vida nova. Conhecemos muito bem a vida desse jovem. Viveu dissolutamente, se prostituiu, bebeu, gastou seu dinheiro, toda a sua fortuna, todos os bens que foram repartidos com ele gastou. Depois de um certo tempo, a Bíblia mostra que veio uma grande fome, onde ele teve que trabalhar em um lugar mexendo com animais impuros. E ele sentia desejo de comer aquela lavagem, aquela ração. A Bíblia fala alfarrobas. Mas quando ele estava naquele momento, no fundo do poço, quando ele não tinha mais solução, ele olhou para todos os lados e não achou solução para ele. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele lembrou do pai. Disse: na casa do meu pai, até os trabalhadores se alimentam bem, são dignos, recebem os seus salários. Eu vou voltar e vou pedir ao meu pai que me receba. Pelo menos, olha, ele errou tanto, mas ele, com pecado, ele dizia: não, meu pai não vai me receber como filho. O inimigo coloca logo isso na nossa mente, né? Ah, eu não sei se eu vou ser aceito, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu volto para a igreja, os irmãos vão olhar com a cara feia, vão me julgar, vão isso, vão aquilo. Mas ele tomou a iniciativa e voltou para a casa do pai. E chegando lá, vamos ver aqui qual verso fala. No 21. É isso? Capítulo 21. Levanta, por favor. E o filho lhe disse: pai, eu venho contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, comprem um dedo e sandálias nos seus pés, e trazei também e matai o novilho cevado, somamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado em perdoar. Se nós andamos errantes, se nós pecamos, se nós desonramos, mas nós reconhecemos como filho do homem, reconhecer o que tem feito tudo errado. Mas a Bíblia aqui, antes do 21, nós começamos a ler 21, se não me engano, 20, vai mostrar que o pai vê o filho de longe, assim como o Éden, quando Adão e Eva errou, que se escondeu e Deus foi em busca deles. O verso 20 nos mostra que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, quando nós erramos, quando nós pecamos, que nós começamos em casa. Eu queria voltar para a igreja, estou com o sentimento de ouvir o culto, estou querendo ouvir uma mensagem, estou querendo me aproximar novamente de Deus. Quando você vai em sua casa, começa a ter esse pensamento. O teu Pai, o nosso Deus, Ele já está indo de encontro contigo, Ele já está abrindo os braços para te receber, Ele está preparando a melhor roupa, a melhor sandália, está querendo te colocar uma identidade nova, para que você se torne novamente parte da família de Deus. Amém? Amém. Aí nós vamos ver mais adiante que o outro filho, representado por aquela segunda classe de fariseus e publicanos, eles, por estar sempre na igreja, por estar sempre ao lado de Deus, por achar que era salvo, por achar que fazia tudo correto, quando ele vê aquela festa, aquele barulho, aquela alegria, chama os empregados e pergunta o que está acontecendo. Aí o empregado está alegre, mandava terreno por todo, depois se alegrou, mandou matar o melhor novilho para comemorar. Aí ele começa
essa geração vai dizer: poxa, eu tenho um direito a matar sequer um cabrito para comer com os meus amigos, mas chegando ao pai, quando ele reivindica, quando ele reclama, ele não ficou alegre porque o irmão que estava fora voltou. Que esse não seja o nosso sentimento, que nós também possamos fazer parte dessa festa e nos alegrar quando um dos nossos irmãos que estava perdido voltar para o lar, voltar para o aprisco. Mas aquele grupo representado por aquele homem, por aquele outro jovem, o pai dizendo o quê? Ei, não se preocupa não. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse aí eu estava morto. Esse aí estava perdido. Esse aí, agora, ele reviveu. Se alegre. Que nós possamos nos alegrar. Esse tema da pregação, existe um filme que é o mesmo nome. E eu coloquei o tema dessa pregação com o nome Até o Último Homem. Porque quando comecei a estudar essas parábolas, comecei a ver que naquele primeiro grupo, Deus se preocupou com 1%. No segundo grupo, Deus se preocupou com 10%. E agora nesse terceiro grupo, 2 irmãos, o irmão Ademilson é professor de matemática, né? Uma unidade entre os dois representam 50%. Então, Deus está nos mostrando nessa manhã que Ele se preocupa com cada um de nós, mesmo que seja o mínimo. Deus quer nos trazer, Deus quer trazer os nossos irmãos que estão aí fora, que outrora estiveram sentados aqui lado a lado conosco, que nós como cristãos possamos estar visitando, mandando mensagem, vídeos que possam alegrar, que possam trazer esses irmãos de volta para estar aqui ouvindo a voz de Deus. Amém? Amém. Para terminar a mensagem, eu gostaria de fazer mais uma leitura do Espírito de Profecia, que está no mesmo livro, História do Grande Mestre, que fala: nessa obra, todos os anjos do céu estão prontos para cooperar. Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos os auxiliarão a alcançar os mais diferentes e duros corações. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins, querubins tocam nas suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Louvado seja Deus, porque Deus nos ama de uma forma diferente. Ele nos amou de uma forma diferente, que Ele disse que deu o seu Filho unigênito, aquele que estava reinando com Ele no céu. Ele teve que descer e morrer por mim e por você, sofreu de uma forma tremenda, chicoteado, cuspido, furado, traspassado. Os estudiosos da Bíblia dizem que aquele material usado, aquela esponja usada para colocar no vinagre, colocar na boca de Jesus naquele momento, aquilo era utilizado como papel higiênico da época. Imagine o Rei dos Reis, o Deus do universo. A Bíblia diz em João que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então vejam só o quanto esse Deus sofreu por mim e por você. Nós possamos parar um mundo e refletir. Nós não somos dignos do amor de Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por você, que nós possamos reconhecer tão grande amor. Gostaria de ler no livro de João, no capítulo 17, no verso 18, para finalizar. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como Deus Pai enviou Jesus ao mundo
para viver, para pregar, para mostrar o seu amor, mesmo com os mais desfavorecidos, com os mendigos, com os aleijados, com os mancos, com os cegos, com as prostitutas. Deus veio ao mundo em busca dos perdidos, que eu e você, da forma que o próprio Cristo falou, assim como tu me enviaste ao mundo, como Deus enviou ele ao mundo, ele diz, também eu os enviarei ao mundo. Vocês, nós fomos enviados ao mundo com o intuito de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de salvar outras pessoas. Amém? Amém. Convido a todos os irmãos a se porem de pé para louvarmos ao nosso Deus. O hino do Inário Adventista. Alguns precisando ouvir a mensagem genuína para voltar para o aprisco. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, ser missionários da tua casa. Que nós possamos, Senhor, dedicar o nosso tempo, Senhor, o nosso tesouro, o nosso talento. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Que assim como o apóstolo Paulo foi mensageiro aos gentios, que nós também possamos ser uma forma de mensageiro aos gentios, aonde quer que não exista a palavra de Deus,
aonde quer que não exista a mensagem, que nós possamos semear, Senhor. E quem vai dar o crescimento não é eu, não é a minha santidade, não é o meu saber, o meu conhecimento, mas quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Então que nós possamos entregar na mão de Deus a vida de cada estudante da Bíblia, a vida de cada membro desta igreja, a vida de cada líder, Senhor, dessa igreja. Senhor, que o Senhor possa reavivar, que o Senhor possa mandar o vento do teu Espírito, assim como foi em Pentecostes, Senhor, e que possa nos reavivar, que nós possamos, Senhor, ir, como o Senhor nos ensinou, pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos, Senhor, por falar conosco nesta manhã, através da tua mensagem. Amém.